Olá, meu nome é Paula Cristina Turco de Souza, sou advogada e a aula de hoje vai ser sobre o eixo tecnológico de educação profissional, gestão e negócios. O componente curricular é de legislação e ele fala sobre noções de direito civil, constitucional e legislação trabalhista. O tema de hoje em específico será noções de responsabilidade civil. Nesse primeiro momento, nós vamos falar a respeito do estudo de caso do seu José. Ele é casado, tem 2 filhos, fez suas compras do mês, comprou aproximadamente 40 kg de carne e armazenou em seu congelador. No dia seguinte, saiu em viagem com sua família e ficou 3 dias fora. Ao retornar, percebeu que estava sem energia elétrica e todos os seus mantimentos, incluindo as carnes, estavam estragadas. Foi olhar a unidade consumidora de energia elétrica e constatou que havia um aviso de corte. Isso o deixou extremamente transtornado, pois mantinha todas as suas contas em dia. Verificou se havia cometido algum engano e deixado de pagar alguma conta. E ao verificar o aplicativo da empresa fornecedora de energia elétrica, confirmou o que já sabia, que haviam cortado sua energia de forma equivocada e com isso havia perdido todos os seus mantimentos. E aí, pessoal? Quem é a vítima? Quem é o agressor ou o réu? Existe culpa ou não? Quem deve provar isso? O réu? O agressor? A vítima? Qual o tipo de dano que que a vítima sofreu? Antes de respondermos corretamente essas perguntinhas, nós precisamos saber o conceito de responsabilidade civil. E o que é essa responsabilidade civil? Ela é nada mais nada menos que a obrigação de reparar o dano causado a outrem. Ela apresenta como relação obrigacional cujo objeto é a prestação de ressarcimento. Decorre do fato ilícito praticado pelo agente responsável, que é o fato próprio, ou por pessoa por quem ele responde, fato de terceiro, que pode ser um funcionário de uma empresa, ou por alguma coisa a ele pertencente, fato de coisa, ou ainda simplesmente por imposição legal, que é a responsabilidade objetiva. Ou seja, quando as obrigações de reparar, indenizar ou compensar os danos não são cumpridas de maneira voluntária, surge a necessidade de responsabilização. Nesse caso, o patrimônio do responsável será utilizado para arcar com os prejuízos, que são as indenizações. Veja, lá no artigo 927 do Código Civil, diz o seguinte: aquele que por ato ilícito, que está lá nos artigos 186 e 187, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Assim, o motorista que atropela um pedestre, um morador que joga um objeto pela janela e atinge um transeunte, a empresa que realiza uma negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de crédito e o prestador de serviço que não entrega a obra são alguns dos incontáveis exemplos de aplicação da responsabilidade civil. Mas como que a gente vai saber quando é a responsabilidade civil? Quais são os seus requisitos? Então, os requisitos são 4. Culpa ou dolo, ato ilícito, nexo de causalidade e o dano. Existem formas de entender cada um deles e os institutos do direito dizem o seguinte, que a culpa ou dolo é o seguinte: o dolo é caracterizado pela ação consciente e voluntária, ou seja, existe vontade do réu. A culpa é a ausência dos cuidados exigidos ao praticar uma conduta, ou seja, o réu age sem querer, sem ter a intenção de causar, mas por falta de diligência e cuidado ele causa. O ato ilícito ou antijurídico é a conduta contrária ao direito de alguém,
ou contra a lei, e pode ser por ação ou omissão. A ação é agir, e a omissão é deixar de fazer algo que deveria estar fazendo. O dano em si é o prejuízo causado e ele pode ser tanto moral quanto material. Nexo de causalidade é o quarto requisito. É a relação de causa e efeito entre o ato ilícito e o dano experimentado. Ou seja, se for uma ação, automaticamente tem que haver uma ligação com o resultado. Se eu estiver agindo contra a lei, o resultado é o dano que eu vou ter que ressarcir. E quando que é uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Porque ela se divide em duas ainda. A responsabilidade subjetiva é o dever de indenizar os danos causados diante de uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, nesse caso, os 4 requisitos vão estar presentes, aqueles 4 que a gente falou agora há pouco. Na objetiva, é aquela que acontece independente da culpa ou do dolo. Então, nesse caso, a existência do quesito culpa, ela não vai aparecer. Para essa aula de hoje, a gente vai falar a respeito de algumas exceções, tá? As exceções à responsabilidade objetiva e subjetiva, elas vão se basear em apontar a ausência de algum daqueles 4 requisitos que eu havia falado antes. Assim, aquelas defesas que excluem o nexo da causalidade, dano ou conduta, seriam válidas contra ambas as responsabilidades, e as que demonstram a ausência de culpa, apenas contra a subjetiva. Então, existem algumas exceções, e hoje a gente vai falar especificamente de uma delas, que é a culpa presumida, tá? Em regra, o ônus da prova, ou seja, o dever de provar a culpa ou dolo, ela pertence à vítima. Então, se eu estou alegando que eu sou vítima de algo, eu deveria estar provando. Isso é a regra. No caso da culpa presumida, ela é uma exceção. Então, embora descaracterize a responsabilidade subjetiva, essa modalidade ela obriga o réu a comprovar que não foi negligente em suas ações. Ou seja, ele não foi negligente. Ele tem que provar que ele não agiu de forma negligente. O exemplo é o corte indevido da energia elétrica. Corte indevido de energia elétrica. Como que o direito entende isso? O corte indevido de energia elétrica é caso de responsabilidade civil. Aqui ocorre a violação de direitos básicos para garantir o mínimo existencial da pessoa. Inclusive, é possível reconhecer o dano in re ipsa, ou seja, presumido pela simples prática da conduta. Então, agora a gente consegue pensar melhor, com todos esses ensinamentos e com todos esses conceitos, quem é a vítima. Então, a vítima, vocês serão capazes de perceber que é o seu José. E quem é o réu? Embora tenha sido feito o corte de energia elétrica pelo funcionário, o funcionário é pessoa que está sob a responsabilidade da empresa elétrica, de entrega do serviço de energia elétrica. Então, o réu é a empresa. Existe culpa ou não? E quem deve provar? Sim. Neste caso, o operador ele não tem culpa, mas a empresa sim, porque ela tem todo o aparato para verificar se aquele consumidor fez os pagamentos ou não. Então, ele agiu de forma negligente. Ele foi negligente ao solicitar o corte de energia elétrica do seu José. E, nesse caso, quem deve provar é a empresa que ela não foi negligente. Então, qual é o tipo de dano que a vítima sofreu? Existe o dano moral, que ele pode falar que ele ficou transtornado, entristecido, e ainda o material, tá ok? Então, no material, a gente consegue identificar os valores em relação àquilo que seu José perdeu. Pessoal, eu fico muito feliz pelo dia de hoje, agradeço a todos que participaram, e se tiverem dúvidas, por favor, mandem-as para mim. Até mais. Tchau, tchau.